Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Conexão Escola. Hoje ele está cheio de ideias, cores e reflexões. Cada programa é uma nova oportunidade de abrir a mente, despertar ideias e perceber que o aprendizado está em tudo. Nas histórias que lemos, nas conversas do dia a dia, nas cores de um quadro e até nos pequenos detalhes da vida. Para começar, me conta uma coisa. Você já parou para pensar por que existem tantos tipos diferentes de textos? Tem texto para contar história, para dar notícias, para ensinar receitas, para convencer, para emocionar e muitos outros. Sabe quando a gente lê uma tirinha e dá risadas? Depois vê uma notícia e fica curioso? E mais tarde assiste a um vídeo e se emociona? Pois é, tudo isso faz parte do universo dos textos e das linguagens. E cada um tem um jeito especial de falar com a gente. Mas será que todos eles têm a mesma finalidade? Pois é justamente sobre isso que a nossa primeira videoaula vai falar. Bora conferir? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje vamos aprender sobre a finalidade de textos de diferentes gêneros. O tópico desta aula está alinhado com o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, de acordo com o descritor 9, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Vamos começar entendendo os conceitos básicos. Quando falamos em finalidade de um texto, estamos falando do objetivo do autor ao escrever. Por exemplo, informar, entreter, instruir, convencer, sensibilizar. Saber identificar essa finalidade nos ajuda a interpretar melhor as escolhas de linguagem, o formato e até a organização do texto. Vamos ver alguns tipos e gêneros textuais e as finalidades mais comuns abarcadas por eles. Por exemplo, no texto narrativo, como nos gêneros conto, crônicas, geralmente a finalidade principal dos textos está associada a entreter, relatar. Esses são textos que focam em personagens, enredo e acontecimentos. Já o texto descritivo tem a finalidade de descrever, colocar o leitor diante de imagens, sensações ou características. O texto expositivo, informativo, como é o caso dos artigos, reportagens científicas, enciclopédias, geralmente tem a finalidade de informar ou explicar algo. Então, esses textos têm a presença de dados, a organização lógica e o tom objetivo. Já o texto argumentativo, como é o caso dos editoriais, artigos de opinião, resenhas críticas, tem a finalidade de convencer, defender uma ideia, e para isso ele usa argumentos, conectivos, opinião. Os textos instrucionais, como manuais, receitas e tutoriais, geralmente têm a finalidade de ensinar, de indicar como fazer algo. Então, para isso, há o uso dos verbos no imperativo,
passos numerados. Já o texto publicitário, a propaganda, geralmente tem a finalidade de persuadir, de comercializar. E para isso, utiliza de apelos emocionais ou racionais, chamadas à ação. E o texto poético, como o cordel e o soneto, por exemplo? Bem, geralmente tem a finalidade de sensibilizar, evocar estética, e para isso utiliza a linguagem mais figurada, o ritmo. Já o texto jornalístico, como é o caso das notícias, geralmente tem a finalidade de informar com objetividade fatos recentes, acontecimentos. Você observou que cada gênero costuma apresentar pistas, sejam palavras, estrutura, tom, que de alguma forma denuncia a sua finalidade? Bem, vamos observar um exemplo a partir de um texto e tentar compreender qual é a sua finalidade. Na manhã em que o verão pareceu chegar de repente, Marina encontrou dentro do baú do sótão um envelope amarelado. Era um mapa rabiscado à mão, com uma cruz desenhada no topo de uma ilha que ninguém na cidade lembrava de ter visto. Ela decidiu que aquela tarde seria de descobertas. Chamou seu amigo Felipe, pegou a mochila e aos poucos as ruas conhecidas foram virando o cenário de uma aventura que prometia mais perguntas do que respostas. A principal finalidade deste texto é: alternativa A, informar com dados e fatos. Alternativa B, instruir o leitor sobre um procedimento. Alternativa C, entreter, relatar uma sequência de eventos. Ou alternativa D, convencer o leitor a tomar uma atitude. Bem, a resposta correta é a letra C, entreter ou relatar uma sequência de eventos. Por quê? Observe que o texto apresenta personagens, Marina e Felipe, em uma situação inicial, em que encontram o mapa, e um progresso de ações, decidir, chamar um amigo, sair em aventura. Isso é típico da narrativa. Há enredo e intenção de contar uma história. Logo, a finalidade principal é entreter ou relatar. Por que a não serve? A fala informar com dados e fatos implicaria a presença de dados, definições, datas, estatísticas, e aqui não há nada disso. A B está errada também, porque instruir o leitor sobre o procedimento exigiria verbos imperativos, passo a passo, explicações de como fazer algo, que não é o caso nesse texto. E a D, porque também não serve. Convencer envolveria argumentos ou chamadas à ação. Você deve, é essencial que, por exemplo, que o texto também não apresenta. Portanto, a letra C é a única que corresponde ao que o texto faz. Vamos para um outro caso. Ler diariamente deveria ser uma disciplina tão valorizada quanto a matemática. Não é apenas entretenimento. A leitura amplia o vocabulário, melhora a capacidade de raciocínio e fortalece a empatia. Escolas e famílias precisam estimular o hábito desde cedo. Políticas públicas devem priorizar bibliotecas escolares. Se quisermos uma sociedade mais crítica e criativa, investir em leitura não é uma opção, é uma necessidade. A principal finalidade deste texto é, alternativa A, descrever detalhes sensoriais de uma cena. Alternativa B, convencer o leitor sobre a importância da leitura. Alternativa C, informar dados neutros sobre estatísticas de leitura. Ou alternativa D, instruir passo a passo como criar um hábito de leitura. A resposta correta é a letra B, convencer o leitor sobre a importância da leitura. O texto apresenta uma tese,
Ler diariamente deveria ser. E os argumentos para sustentar essa ideia. Ampliação do vocabulário, melhora do raciocínio, empatia, apelos a políticas públicas. Essas são marcas de um texto argumentativo, cujo objetivo é persuadir, ou seja, convencer. Bem, recapitulando, identificar a finalidade de um texto exige olhar para o conteúdo, a estrutura e a linguagem. Procure por pistas, verbos, organização, presença de argumentos, dados, personagens ou instruções. Hoje estamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. E aí, curtiram? Incrível, não é mesmo? Como os textos estão em tudo. Quando a gente lê uma história, um bilhete, uma propaganda ou até uma postagem da internet, está decifrando intenções e finalidades. E olha só que curioso, se cada texto tem uma forma de expressar uma ideia, o mesmo acontece com a arte. Enquanto o texto usa palavras, as artes visuais usam cores, formas e traços para comunicar sentimentos e contar histórias. Aliás, você já percebeu como os artistas mostram o Brasil em suas obras? Tem retrato de pessoas, paisagens, tradições e culturas que representam a gente de vários jeitos. E isso é o tema da próxima videoaula. Mas antes de mergulhar nas cores do Brasil, que tal uma pausa rápida para esticar as pernas e pegar uma água? Daqui um pouquinho a gente volta com o segundo bloco do programa Conexão Escola.